O jovem Giovanni di Pietro de Bernardone, também conhecido por Francisco, volta da guerra desiludido com as pessoas, cansado de tudo, então entra na igrejinha de São Damião para rezar. A igrejinha estava só as ruínas, ali só tinha escombros, poeira, mas tinha também um crucifixo bizantino ainda lá. E diante daquele crucifixo, o jovem Francisco faz uma oração sincera: Senhor, o que queres que eu faça? Ele teria tido, segundo a tradição, uma locução interior que deu a ordem a ele: vai e reconstrói a minha igreja. Ele tomou essa ordem, né, de uma forma literal e começou a mendigar pelas ruas da cidade tijolos, pedras e dinheiro para comprar cimento. E chegando na casa de uma mulher muito pobre, uma viúva, viu que essa não tinha nada o que dar, mas ainda assim ela pediu para que esperasse ali. Ela foi lá dentro, tirou de dentro do fogão um tijolo e deu para Francisco. Francisco recebeu aquela oferta como se fosse uma relíquia e a colocou na base do sacrário, porque entendeu que aquela oferta foi a mais importante de toda a sua reconstrução. Jesus nos ensina isso também no evangelho que está em Lucas 21, de 1 a 4, que vai falar sobre a oferta da viúva. A pobre viúva, né, que deu aquelas 2 moedinhas, Jesus, olhando para ela, fala para os seus apóstolos: aquela mulher foi a que mais deu. Em se tratando de valores monetários, ela foi a que menos deu. Só que, sendo uma viúva, ela mendigava para poder viver. Provavelmente ela deu essas 2 moedas, que foi o dinheiro que ela conseguiu catar naquele dia, receber de esmolas, e era o dinheiro que ela tinha para poder comer naquele dia. E ainda assim, ela dá, né, no templo, dá para Deus aquele dinheiro, na confiança de que no outro dia Deus poderia lhe dar também o que comer no outro dia. Essa é a confiança cega. É a confiança cega. No outro evangelho, Jesus vai falar que é difícil um camelo entrar. É mais difícil um rico entrar no céu do que um camelo entrar no fundo de uma agulha. Jesus não está condenando as riquezas. O que Jesus está falando aqui é que as riquezas, na maioria das vezes, embotam o coração das pessoas. Porque, na minha concepção, o dinheiro, a preocupação com o dinheiro, ele tem 2 estágios. O primeiro estágio é: eu estou preocupado, eu tenho que trabalhar para ter dinheiro, trabalhar. Eu tenho a preocupação de trabalhar para conseguir o dinheiro. Isso não é de todo mal, não, é virtuoso. Principalmente o homem da casa, principalmente o homem da casa, sair, lutar para conseguir o dinheiro. Isso remonta a lá o início da civilização, né? Lá na África, quando começou, digamos assim, começou a civilização humana, onde o homem saía para caçar, a mulher cuidava da família. Então, não é errado a preocupação em conseguir o dinheiro. O problema é que isso muitas vezes acaba embotando o coração e a preocupação fica só nisso. E como eu disse, a primeira preocupação é em conseguir o dinheiro. A segunda preocupação é, quando eu conseguir o dinheiro, em não perder o dinheiro. E é por isso que Jesus vai falar aqui do desapego. O coração desapegado da viúva alcança a graça do céu, toca o céu. Olha que maravilha. Então, aqui Jesus está falando que muitos daqueles judeus iam lá e mandavam tocar as trombetas, porque eles davam a oferta, porque o gasofilácio, como é o nome, que é aquele cofre que tinha uma abertura em cima, ficava do lado direito do templo. Ali, quando chegavam as pessoas mais ricas, então, né, para se mostrar que estavam dando a oferta, tocavam as trombetas para que todos olhassem naquele momento que ele era virtuoso. A pobre viuvinha, coitada, foi lá silenciosamente e colocou aquelas 2 moedas. Mas aquela oferta da viúva tocou o coração de Deus. Sabe, nós podemos também falar da nossa vida. Certa vez eu estava pregando, na época que eu era caminhoneiro ainda, eu estava pregando para os caminhoneiros e teve um lá, um colega meu, que eu vi que ele se incomodou muito com a palavra que eu estava pregando. Eu não estava pregando doutrina. Então, ele começou a
a falar assim, mas eu não concordo com a igreja. Eu falei, por quê? Porque Jesus nunca cobrou nada. A igreja, ela cobra o dízimo. Eu falei, tá, então vamos levar para o outro lado. Quantas horas você recebe de Deus por dia? 24 horas. Então, dê o dízimo do tempo que Deus está te dando, num horário que você não está trabalhando, para estar em oração com Deus. Devolva para Deus através de oração. Mas aí é mais difícil dar é mais fácil dar o dinheiro. Então, não é assim? Mas para Deus não importa o quanto a gente dá, importa que a gente dê com o coração aberto. Importa que a gente reconheça a graça de Deus na nossa vida, que nós conseguimos as coisas pela graça de Deus. Porque outra armadilha muito grande é a gente pensar que consegue as coisas por nós mesmos. Porque sim, a gente vai se especializando no nosso serviço, e isso é muito bom, se especializar. Mas essa especialização, ela não pode, né, ser levada em conta de que eu estou conseguindo as coisas pela minha habilidade só. Não, é pela graça de Deus. Tudo que nós conseguimos fazer é pela graça de Deus. Porque sem a graça de Deus eu não teria nem levantado da cama hoje de manhã. E se você ganhasse amanhã, recebesse amanhã só o que você agradeceu hoje? Pense nisso. Deus te abençoe.